E aí pessoal, tudo bom com vocês? A gente vai hoje para mais uma aula de lógica de programação, beleza? Vamos lá. Então, na aula passada a gente estudou sobre diagramas de blocos, né? A gente viu que os diagramas de blocos é uma forma padronizada que a gente utiliza para representar processos, tá certo? E não só utilizado na lógica de programação, né? Para realizar processos referentes a algoritmos, tá? Mas é uma possibilidade para que fique mais fácil de a gente compreender como que vamos dizer assim, como que é executado um algoritmo, né? Quais são suas etapas, desde o seu início até aquilo que a gente espera como resultado final do algoritmo, tá? Então isso facilita para que a gente possa desenvolver programas, né, a partir do seu código, porém visualizando como funcionará, vamos dizer assim, o seu processo, né? Como aquele algoritmo vai funcionar, como é o processo que está por trás daquele algoritmo, tá? Conhecendo esse processo, essa lógica do algoritmo, a gente consegue desenvolver ele dentro de qualquer linguagem de programação, tá? E aí nós ficamos com uma atividade para fazer. Espero que vocês tenham conseguido. Não esqueçam, gente, dúvidas, usa o link que está aí na descrição, tá? Então nós tínhamos aqui na nossa atividade uma questão que pedia para que vocês criassem diagramas de blocos, né, que representassem os algoritmos abaixo, né? A gente tem dois algoritmos, sendo que simplesmente escreve na tela oi e o nome da pessoa, né? Ela vai informar o seu nome e o programa vai responder oi mais o nome dessa pessoa. E a gente tem aí na letra B um programa que recebe 3 notas e calcula a média entre essas 3 notas de um aluno, tá certo? Então, vou pedir licença aqui para a letra B para que a gente possa responder a letra A, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando está construindo um diagrama de bloco é mostrar onde está o início do processo, né, do algoritmo. Então, nós temos um símbolo específico para definir o que é quando é início e fim, tá? Então, vamos lá. A gente tem o início dele e a primeira coisa que a gente tem que fazer, depois de dizer que o algoritmo começou, é avisar que ele vai ler um nome, não é assim? Então, para isso, eu vou utilizar esse símbolo, que é o símbolo justamente para quando vai ser informado alguma coisa pelo usuário do programa, né, através do teclado, por exemplo. Então, eu sei que eu vou receber alguma coisa e essa coisa vai ser um nome, e aí eu já vou pensar, então qual vai ser a variável que eu utilizo para guardar esse nome? Então, a gente sabe que a gente vai ter uma variável do tipo string, né, que armazena caracteres para armazenar um nome, por exemplo. Okay? E aí, logo em seguida, eu vou informar que uma informação tem que ser exibida na tela, né? E essa informação vai ser o quê? Oi. Lembrando que o oi está entre aspas duplas, porque é um caractere, né? É um nome, uma informação textual, certo? Então, a gente tem que informar ele entre aspas, mais a variável nome, tá? Então, feito isso, eu posso dizer que o meu programa chegou ao fim, tá certo? Então, esse diagrama de blocos, ele representa esse algoritmo que está, esse programa que está aí, tá certo? Então, vamos partir para a letra B. Aqui eu já tenho um programa um pouco maior, né, um pouco mais elaborado, tem mais variáveis. Eu já tenho agora aqui um processo, né, que é a realização de um cálculo. Então, novamente, eu vou ter o início do meu programa, né? Vou especificar que ele está iniciando. E aí eu tenho 3 variáveis, né? Eu tenho 4 variáveis no meu programa, sendo 3 para armazenar a nota e 1 para a média. Porém, inicialmente, eu vou informar as 3 notas, né? Eu vou deixar bem claro que o usuário vai ter que informar 3 notas, e aí eu vou ter que usar um símbolo para cada uma das variáveis, né? Lembrando, gente, esse símbolo é para quando eu vou ter um espaço no meu programa, no meu algoritmo, que o usuário precisa informar alguma coisa, tá? Então, eu uso esse símbolo. Reparem que aqui no código a gente tem um comando leia, né? Se é para ler, quer dizer que o usuário vai informar alguma coisa. Então, vou utilizar um símbolo desse para cada uma das variáveis que o usuário vai precisar informar, tá bom? E aí, posteriormente, eu tenho aqui o processamento, né? Que no caso vai ser onde eu vou utilizar a minha variável média. E aí, gente, quando eu tiver isso aqui, ó, eu já tenho aqui que média vai ser igual a nota 1 mais a nota 2,
mais a nota 3 dividido por 3. Tá? Eu tenho aqui uma equação, vamos dizer assim, um cálculo, uma expressão, né? Aliás. E quando eu vejo aqui que tem uma média, eu sei que vai precisar de uma variável chamada média. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu estiver vendo esse diagrama de blocos e precisar desenvolver o algoritmo, eu volto aqui em cima e adiciono a variável média, tá? Assim que funciona. Então, sabendo que eu vou ter esse processamento, a próxima coisa que eu tenho que fazer é o quê? O escreva média. Eu sei que uma informação vai ser exibida. E para exibir uma informação, eu utilizo um símbolo diferente, né? Que é esse que vocês estão vendo aí agora, tá certo? Isso quer dizer que eu vou exibir a média, certo? E feito isso, posso dizer que meu programa está finalizado, não é verdade? Se ele está finalizado, vou ter que utilizar o símbolo para dizer que chegou ao fim, certo? Simples demais. E aí, na segunda, o processo já era o inverso, né? Eu dei o diagrama a vocês para que vocês realizassem, construíssem o código, não é verdade? E aí vocês iriam construir esse código na linguagem Portugal, certo? Vamos lá para o Portugal e aí eu vou construir esse código com vocês. Então, gente, já estou com o Portugal aqui aberto, tá? Deixei ele aqui no cantinho para que a gente possa visualizar o nosso programa, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um início, né? Que é dizendo que o meu algoritmo ele começou. E aí eu estou vendo que eu tenho dois símbolos aqui que dizem que o meu usuário ele vai ter que informar dois números, não é verdade? Então, se o usuário vai ter que informar dois números, eu sei que vão haver duas variáveis, né? Uma variável vai se chamar número 1 e outra número 2, tá certo? Então, eu vou colocar aqui que eu tenho uma variável do tipo inteiro, número 1, e outra variável do tipo inteiro, número 2, tá? E aí, dando continuidade, certo? Já sei que o usuário vai informar esses dois. Eu vou ter que informar o comando leia, não é verdade? Leia, número 1, que aqui no caso vai solicitar que o meu usuário ele informe esse número, né? E eu vou ter também aqui leia, número 2, beleza? Então, já informei as variáveis e já informei o comando para que o usuário ele entre, né, com essa informação, comando de entrada, tá certo? E aí eu vou ter um comando de processamento, que esse símbolo está me dizendo isso, né? E eu sei que nesse comando, nessa linha de processamento, eu vou ter que soma, ela é igual a número 1 mais número 2. E aí eu já estou vendo que aqui tem uma variável chamada soma, tá? Que vai somar esses dois números. Então eu vou ter que voltar aqui e definir uma nova variável chamada soma, beleza? Então, já defini minhas variáveis, já coloquei meu comando de entrada, assim como está especificado aqui no diagrama, já coloquei também a etapa de processamento, falta colocar a de exibição, que no caso é uma de saída, né? Que vai ser o que? Escreva soma, tá? Feito isso, o meu programa ele vai chegar ao fim, certo? Vou executar só para a gente ver se ele está funcionando como nós queríamos, tá? Executei aqui. Vou digitar o primeiro número, né? Sei lá, digitar 5. E o segundo número vai ser 10. Se ele me retornar 15, quer dizer que está funcionando corretamente, né? Então, ele já deu o resultado lá, somou 5 com 10, que deu 15, e finalizou o meu programa, certo? Então, a partir desse diagrama de blocos, eu consigo criar o meu algoritmo a partir de códigos, tá? Então, pessoal, vocês viram como é simples. A partir de blocos, né, a gente pode dizer assim, um diagrama de blocos, eu consigo construir um algoritmo por meio de códigos, tá? Então, o objetivo do diagrama de blocos é simplesmente que a gente tenha de forma mais lúdica, né, mais fácil de compreender a partir desses símbolos, informações que me guiem na construção de um algoritmo, tá? Então, sempre que a gente for pensar em um programa, em como esse programa tem que ser desenvolvido, a gente pode desenvolver o seu diagrama de blocos para que a gente construa essa lógica desse nosso algoritmo, para que depois a gente vá para uma linguagem de programação para construir ele a partir dos códigos, beleza?
Então, gente, para a aula não ficar muito longa, tá? A gente vai encerrando por aqui. A aula de hoje vai ser apenas a correção da atividade que nós fizemos na aula anterior. E aí, na próxima aula, a gente continua com o nosso assunto sobre variáveis, tá? Aproveitem para revisar o material que a gente já tem anteriormente e colocar as atividades em dias, tá? A gente se vê na próxima aula. Valeu!